algumas igrejas, ser pastor é abrir mão completamente de qualquer previsão financeira ou de Sim. qualquer conforto financeiro. Já em outros lugares é um contrário. Ser pastor quase um chamado à riqueza. Chamada à riqueza é ter muito mais privilégios do que responsabilidades. Então, assim, no seu caso, Rafa, você olha pra trás, assim, foi legal você contar esse esquema aí da sua mãe, mas assim, você olhando pra trás, lá atrás, assim, você consegue enxergar Deus te preparando pra isso, assim, em coisas pequenas, na escola, no tipo de amizade que você teve. Eu sei que você foi músico, né? Poucas pessoas nesse episódio sabem disso, do pregresso. Já foi uma estrela do rock gospel. Pregresso rock and roll na sua vida, mas assim, cara, quantas coisas você já passou? Você consegue observar que aquilo eram treinamentos, eram preparações para um Sim. chamado? Eu tenho brincado nas últimas 2 semanas que cada dia eu sou mais feliz de crer na soberania de Deus, né? Porque crer na soberania de Deus abaixa muito a nossa ansiedade. Sim. E faz a nossa história ganhar sentido, né? Então, eu olho, quanto mais eu olho para minha história, mais eu vejo que Deus me queria nesse lugar que eu tô hoje, né? Uau. Eu tenho o privilégio de ser 5ª geração de crente. O meu tataravô, né, era cristão. Sensacional. E por parte da minha família de pai. Eu descobri isso não tem muito tempo, isso deve ter uns 2 anos eu descobri isso. E durante muito tempo na minha adolescência eu achava muito ruim eu ser filho de crente, nascido na igreja, né? Porque nos acampamentos que a gente ia era sempre aquele testemunho do cara que levou um tiro, o outro que usou droga, o outro foi preso, né? E tal. E agora ele encontrou Jesus e tudo mudou. E pra mim era assim, poxa, eu nasci num lar estável. Eu sou família de crente, nasci na igreja, né? Fiz lá tudo bonitinho, berçário. Ministério Infantil, juniores, adolescentes e tal. A maior treta era a corda da guitarra quebrar. É claro que eu era um pecadorzinho miserável, né? Desde neném, né? Todo mundo que eu brinquei, só crê que a pessoa nasce boa e depois fica má, quem nunca teve filho. Qualquer um que já teve filho sabe que a gente já nasce mal. Obviamente. E então, assim, é claro que eu tinha consciência que eu era um pecador que precisava de Jesus, senão não tinha por que eu converter, né? Não tinha por que eu receber Jesus na minha vida e receber esse lindo caminho que Deus tem para nós. Mas eu queria muito aqueles testemunhos fortes. Mas depois eu fui entendendo o privilégio da minha jornada. E aí eu descobri isso, que eu sou 5ª geração de cristãos, ainda, né, reforçou mais ainda meu privilégio. Então eu vejo que Deus está preparando meu caminho, não só do dia que eu nasci, mas é como a Bíblia diz, o salmista vai dizer que Deus me conhece desde antes do ventre da minha mãe. Então eu tenho uma história, eu sou filho de uma história, né? E eu quero honrar essa história, né? Tem gente que é a primeira, né? Ele está sendo a primeira geração de crente. E essa não é uma história menor do que a minha. Pelo contrário, quer dizer que agora, a partir da sua vida, você pode construir um legado para frente. Quer dizer que Deus veio com a sua misericórdia na sua geração e quis te alcançar. Então aqui eu não estou fazendo, né, assim, a minha história não é mais especial do que de alguém que conheceu Jesus hoje. Mas eu consigo olhar para trás e ver que algum dia isso aconteceu na vida do meu tataravô. E a minha família veio também nessa... sempre trabalhando nessa linha assim da integralidade ministerial. Não tem histórico de remunerados pela igreja na minha família. Sempre assim, meu bisavô era diácono, meu tataravô era diácono. Né, a minha avó é cofundadora da igreja e muito atuante, líder de Águas de Meribá, que é um lugar para recuperação de drogadas mulheres, né? Minha tia, né, uma terapeuta ocupacional top que atua muito na igreja. Meus pais atuam muito na igreja na área de serviço. E a gente, né, cresceu tocando no louvor e tal. Mas muito interessante uma coisa assim, que para além da banda, e é aí que veio, por exemplo, um chamado muito forte no meu coração a respeito da unidade da igreja. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.